Bom dia, boa tarde, gente. Não sei, ter pensado até na hora da noite, boa noite. Então começou a primavera, então tem o período. Aqui tem o período da touca e o período do boné. Começou uma semana que a graça de Deus é assim. Então, que o Senhor nos abençoe nesse dia e ajude a gente a entender a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Aleluia. Então, gente, se inscreva lá no canal do YouTube. Bíblia, não é Bíblia, Bíblia é no Facebook. Canal do YouTube é Comunidade Unida de Cristo Helena. Se inscreva lá. Quem está na comunidade, quem está já na Comunidade Unida de Cristo no YouTube, passa a me seguir na página Bíblia Diária. Eu faço as lives na Bíblia Diárias, na página do Facebook, só que só pode ficar lá um mês. Aí depois eu, graças a Deus, tenho a possibilidade de passar pro YouTube. Eu não sei porque o YouTube me cortou, não deixa eu fazer live. Não sei, mas como tem essa outra possibilidade de fazer, jogar o vídeo aí, né? Graças a Deus por isso. Então, hoje é Atos dos Apóstolos 24, direto da praça. Que o Senhor nos abençoe para que possamos entender. Porque Atos dos Apóstolos e Evangelho de Lucas eu descobri que é tudo de bom para o cristão. É bênção. Leia e incentive os outros a lerem. E que o Eterno Deus nos ajude a entender. Atos dos Apóstolos e Evangelho de Lucas. Então vamos lá. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciões. E Tertulo. Então, gente, deixa eu falar alguma coisa aqui, senão vocês não vão marcar assim meio. Eu tô lendo aí a história de Paulo, que estava preso, que pediu para ir para Roma, ok? Tentaram matar ele, vocês vão ver capítulo 23. Tentaram arrumar uma emboscada para matar ele, mas graças a Deus, Deus deu livramento, ok? Deus usa várias pessoas para nos ajudarem, glória a Deus por isso. Vamos lá. Então, o Senhor Jesus aparecia, conversava com Paulo, os apóstolos, eles viam Jesus, eles conversavam com Jesus. Não era igual hoje, não. Os apóstolos tinham dom de perdoar pecado, tinham dom de ressuscitar mortos. Sabe por que as pessoas dizem que não tem mais esses dons? Porque eles não têm, então é melhor dizer que não tem mais. Mas não tem, é fé que está faltando, ok? Vamos lá. Atos dos Apóstolos 24. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e Tertulo, advogado. Então tinha até advogado ali para acompanhar Paulo, ok? Naquela época já tinha, 2000 anos já tinha advogado, viu, gente? Compareceram eles ante o governador, né? Um governador romano que tinha ali na Cesareia. Então veio, né, o Tertulo, um advogado, compareceram eles ante o governador para acusar Paulo. Quem eram eles? Eram aqueles judeus religiosos que odiavam o nome de Jesus, ok? E agora estavam odiando Paulo. Porque Paulo era do lado deles, aí Paulo passou para o lado de Cristo. Gente, quando você passa para o lado de Cristo, ou dos que são de Cristo, você não é muito bem aceito. Se você está muito bem aceito na sociedade, vê direito as coisas. Vê direito. Porque quando passa para o lado de Cristo mesmo, vem conosco, Jesus. Esses pastores aí que se acostumaram com os aplausos, isso aí logo vai acabar. Por quê?
porque os aplausos têm que ser para Jesus. Ok? Então, Paulo passou pro lado de Cristo, agora todo mundo queria matar ele. Antes ele era inimigo da cruz, agora ele era amigo da cruz. Os amigos da cruz vai ser amado por uns e rodeado por outros. E vão seguir a vida em frente. E Deus seja louvado, aleluia, amém. Então aqui diz, aqui, né? Este foi citado e Tertulo começou a acusá-lo. Esse advogado era para acusar, viu? Esse advogado que eles trouxeram era para acusar Paulo. Só Deus para dar livramento. Tertulo começou a acusá-lo nesses termos. Graças a ti nós gozamos de paz e pela tua providência se tem corrigido muitos abusos em nossa nação. Graça a ti devia ser graça ao governador, né? Puxando o saco do governador, para o governador ficar contra Paulo. Nós reconhecemos em todo tempo e lugar, excelentíssimo Félix. Quando vê as pessoas se embajulando muito, tome cuidado. Com toda gratidão. Nossa, eles xingavam os romanos ali, xingavam direto. Mas agora, gente, de repente todo mundo ficou bonzinho para que o Félix entregasse Paulo na mão deles para eles matar o Paulo, né? Chamou de ele excelentíssimo e com toda gratidão. Confia em ser humano, não. Aliás, confia só em Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos lá. Mas para não te enfadar por mais tempo, rogo-te que na tua bondade nos ouças por um momento. Os sábios falando. Sábios deste mundo, viu, gente? Sábios da terra. Encontramos este homem uma peste. Um indivíduo que fomenta discórdia entre os judeus no mundo inteiro. Que mentira! Paulo lá estava lá quietinho no templo, não está incomodando ninguém. Mentiroso. Até hoje tem esse tipo de gente, mas vai cair por terra. Logo, logo o juiz está vindo sobre essa terra. Deus é bom que já deu 2000 anos. O povo se arrepender. Vamos lá. Encontramos este homem, uma peste, um indivíduo que fomenta discórdia entre os judeus no mundo inteiro. Gente, se é cristão ou não é? Tem um monte de gente aí já virando as costas pro cristianismo. Para agradar os homens. Como diz o padre ortodoxo Caio. Deus está vendo. Vamos lá. É um dos líderes da seita dos nazarenos. Olha aí a raiva deles, que era. É um dos líderes da seita dos nazarenos. Okay? Tentou mesmo profanar o templo, nós, porém, o prendemos. Nada, Paulo não estava profanando o templo, coisa nenhuma. Paulo era judeu, circuncidado, ele podia entrar no templo, ele não estava fazendo briga lá, não estava fazendo nada, não estava pregando lá dentro. Ele só foi lá, que ele ficou com vontade de entrar no templo, e aí ele fez uns votos lá. Ele até fez aqueles votos que os judeus fazem. Ele não estava perturbando ninguém. Eles colocaram as mãos em Paulo e queriam matar Paulo, porque agora Paulo era cristão. Gente, vocês acham que vocês vão ser aplaudidos pelos religiosos? Gente, cai na real. Muitos chamados evangélico messiânico, se não tomar cuidado, vai abraçar o anticristo. Vai abraçar. As pessoas não querem mais ser perseguidas, elas querem ser benquistas pelos outros, né? Vamos lá. Quisemos julgá-lo segundo a nossa lei, mas sobrevindo o tribuno Lisias, nolo tirou das mãos com grande violência.
ordenando que os seus acusadores comparecessem diante de ti. Aqui, ó. Queria julgar segundo a nossa lei. Queria julgar nada, gente. Eles queriam matar. Só vocês lerem desde quando Paulo entrou no templo para cá. Eles queriam matar, queria julgar nada não. Queria matar mesmo. Aí veio o tribuno Lísias. Aí veio com essa desculpa, mas o tribuno Lísias tirou das nossas mãos. É claro, se não tirasse, Paulo já estava morto. Ordenando que seus acusadores comparecessem diante de ti, ó governador Félix. Falsidade. Pior que tem crente que gosta de falsidade. Gente, como tem crente que gosta de puxar saco e falsidade e bajulação. Como tem misericórdia. Livra-nos, Senhor. Tu mesmo, interrogando-o, poderás verificar todas essas coisas de que nos acusamos. De que nós acusamos. Olha, você mesmo pode ver que esse homem é um homem perigoso. Mas a lei romana que estava ali em Jerusalém já sabia que Paulo não era perigoso. Já sabia que era Paulo. E eles estavam pensando que eles iam enrolar o governador. Olha lá, tu mesmo interrogando poderás verificar todas essas coisas de que nós acusamos. Os judeus apoiaram o advogado, confirmando que as coisas de fato eram assim, que na realidade não era. Estava tanto o advogado ali enrolando Félix e contando coisa que não era verdade. E aqueles judeus anticristãos, anti-nazarenos, né? Que ali em Jerusalém era chamado de nazarenos, ok? Cristão foi em Antioquia, depois passou para as nações e está até dia de hoje. Quem não gostar do nome cristão, me dispiace, como diz o italiano, me dispiace, mas louvado seja o nome do Senhor Jesus em todas as nações. Vamos lá. Depois disso, a um sinal do governador, Paulo respondeu. Aí, tentou enrolar o governador com aquelas palavras de lisonjas, né? Aí veio Paulo. Agora deixa Paulo falar. Vamos ver Paulo falar? Nosso querido, nosso amado. Depois disso, a um sinal do governador, Paulo respondeu. Sabendo eu que há muitos anos és governador desta nação, é com confiança que farei a minha defesa. Com confiança, amém. Podes verificar que não há mais de 12 dias que eu subi a Jerusalém para fazer minhas devoções. Devoções, gente, da religião judaica, ok? Não me acharam disputando com alguém, nem amotinando o povo, quer no templo, quer nas sinagogas. Paulo falou, tudo isso é mentira, eu não fiz isso que eles estão falando. Essa é a realidade, ok? Ou na cidade, ele falou, eu não fiz bagunça em lugar nenhum. Eu só fui cumprir meus votos no templo. A questão que incomodava Paulo é ele dizer que acreditava no Nazareno, Messias de Nazaré, ok? Vamos lá. Nem tampouco te podem provar as coisas de que agora me acusam. Reconheço na tua presença que, segundo a doutrina que eles chamam de sectária, seita é separação, ok, gente? Aí Paulo, porque assim, os cristãos, gente, é chamado de seita desde o início. E tem gente que fica falando, que aquela igreja é uma seita, gente, isso aí não funciona mais não. Os cristãos desde a primeira igreja de Jerusalém já foram chamados de seita, depois no mundo inteiro, até hoje. Então esse povo aí que fica dizendo que a igreja católica é seita,
Ele nem sabe o que é seita, ele nem conhece a história do cristianismo, não conhece nada. A maioria agora tem isso da história do cristianismo, está ficando de boca aberta, e muitos estão voltando para a igreja católica porque deram um ouvido para coisa que não era verdade. Vamos lá. Nem tampouco te podem provar as coisas de que agora me acusam. Reconheço na tua presença que, segundo a doutrina que eles chamam de sectária, sirvo a Deus de nossos pais, crendo em todas as coisas que estão escritas na lei e nos profetas. Okay? O fato de Paulo ser um cristão, pregar o evangelho, não dá direito a ninguém acusar ele, porque ele não estava quebrando a lei. Ele sabia o que realmente era quebrar a lei. Ele sabia. Olha que ele falou, reconheço na tua presença que, segundo a doutrina que eles chamam de seita, sirvo a Deus de nossos pais, crendo em todas as coisas que estão escritas na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como também eles esperam de que há de haver a ressurreição dos justos. Por que Paulo já joga aqui a ressurreição dos justos? Porque os fariseus acreditavam na ressurreição, os saduceus não acreditavam. E normalmente quando mexia com o negócio de ressurreição, saía briga entre os saduceus e os fariseus. Preste atenção. E ele fala, eu creio na ressurreição, tanto do povo de Deus quanto dos gentios, né? É chamado de pecadores, né? Os gentios. Por isso, procuro ter sempre sem mácula a minha consciência diante de Deus e dos homens. Né? De Deus é Adonai, é Hashem, ok? Quando Paulo fala. Depois de muitos anos de ausência, vim trazer à minha nação esmolas e oferendas rituais. Esmola, oferendas e rituais. Nesta ocasião, acharam-me no templo, depois de uma purificação sem aglomeração e sem tumulto. Realmente Paulo estava no templo, mas não estava fazendo nada de errado, é isso que ele está dizendo. Não estava provocando nada. Viram-me ali uns judeus das seitas dos fariseus e saduceus, ok, gente? Os religiosos. Vindo da Ásia, e este é que deviam... Não, e estava tudo bem lá, Paulo, em Jerusalém, estava tudo bem. O problema não foi nem com os judeus de Jerusalém, não, gente. Foi aqueles que vinham para as festas, que estavam em outras nações lá, nem estavam vivendo a vida santa, mas chegava e queria condenar todo mundo. Sabe aquele negócio que fala assim, meu filho, da missa você não sabe nem um terço? Eles chegavam assim, da missa eles não sabiam nem o terço. Agora eu entendo o que fala da missa, não sabe nem o terço. Eles chegavam assim, da missa eles não sabiam nem um terço, e já chegava abafando, querendo condenar Paulo. Nem era morador de Jerusalém, eram os religiosos que estavam em outras nações. Vamos lá. Compareceram diante de ti e me acusar se tivesse alguma queixa contra mim. Ou diga estes aqui que crime terão achado em mim, quando eu compareci diante do grande conselho. Paulo falando, olha, eu já expus toda a verdade, qual o crime que eu fiz? Ok? É isso. A não ser esta única frase que proferi em voz alta no meio deles, por causa da ressurreição dos mortos, é que sou julgado hoje diante de vós. Félix conhecia bem esta religião e adiantando, que religião, gente? Uma defendia a ressurreição e outra dizia que não tinha ressurreição, ok? A questão, o Félix adiantando, a questão diz, quando descer o tribuno Lísias, então examinarei a fundo a vossa questão. Ordenou ao centurião que o guardasse e o tratasse com
brandura a Paulo, ok, gente? Porque Paulo era cidadão romano. Sem proibir que o servisse. Ok? Não pode proibir que alguém leve água, comida para Paulo. É isso que ele está dizendo, ok? Passados que foram alguns dias, veio Félix com sua mulher, Drusila, que era judia. E a mulher do Félix ainda era judia, viu? Chamou Paulo e ouviu falar da fé em Jesus Cristo. A mulher judia do Félix veio e queria entender o que era aquele negócio da fé de Paulo. Chamou Paulo e ouvia falar da fé em Jesus Cristo. Mas como Paulo lhes falasse sobre a justiça, a caridade e o juízo futuro, Félix, todo atemorizado, disse-lhe: por ora podes retirar-te. Na primeira ocasião, chamar-te-ei. A mulher dele queria ouvir Paulo, mas ele já despistou ali para que a mulher não ouvisse Paulo, né? Porque Paulo estava pregando sobre a justiça, sobre a castidade. Castidade, gente, é uma coisa que faz parte do cristianismo desde o início. Desde o início. Cuidado com esses pastores mulherengos, membros de igreja mulherengos, mulheres homarengas, porque infelizmente tem muito esse pecado no meio evangélico protestante, porque lá não se prega castidade. Ok? Eu mesmo já fiz coisa como evangélica que eu não deveria ter feito. Depois que eu passei pelo divórcio, eu achei que eu estava livre. Que era meu direito. Sabe esse negócio de meu direito? Direito de quê, gente? Direito de pecar, é? Direito de pecar. É assim que a gente fala. É meu direito. Tá aquele negócio da gente querer defender muito as coisas, mas não tá fazendo a vontade de Deus? Vamos lá. Por ora podes retirar-te, na primeira ocasião te chamo, né? Não deixou a mulher conversar com Paulo. Esperava outro sim, ao mesmo tempo que Paulo lhe desse algum dinheiro. Já está esperando dinheiro por fora, tá achando que Paulo já era rico já. Inteiro já era ganhar uma grana por fora, olha só. Isso é velho, viu, gente? Olha. Paulo, ao mesmo tempo que, esperava outro sim, ao mesmo tempo que Paulo lhe desse algum dinheiro, pelo que eu mandava chamar com frequência, e se lhe entretinha com ele. Decorrido 2 anos, Félix teve por sucessor o Pórcio Festo. Pórcio, que acho que é a mesma coisa de Pôncio. Depende da escrita. Pórcio Festo. Querendo, porém, agradar aos judeus, deixou Paulo na prisão. O Félix já era para ter liberado Paulo. Mas como a mulher dele era judia, ele queria que Paulo soltasse uma grana. Paulo não tinha dinheiro, porque, gente, naquela época a igreja vivia de união, uns ajudando os outros no que comer. Ninguém era rico, não. E eles ainda queriam dinheiro de Paulo. E deixou Paulo lá preso mais tempo. E aí a gente vai ver as cenas do próximo capítulo, no capítulo 25, que aqui finalizou o capítulo 24 de Atos dos Apóstolos. Eu vos deixo na bênção do Senhor, que o eterno Deus vos abençoe. Busque o Senhor, busque a Cristo Jesus. É a Ele que nós seguimos. Vamos respeitar aqueles líderes religiosos
nem gosto muito dessa palavra religioso, mas o mundo conhece assim, né? Mas vamos respeitar os líderes que foi levantado por Deus. Vamos pedir ao Senhor que os livre do mal, do engano. E também a nós que nos livre também. Que todo falso pastor, falso profeta, falso apóstolo, ou falso padre, não importa, gente, que está aí Judas no meio das ovelhas de Cristo, que o Senhor tire e limpe a igreja de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu vos abençoe com a benção da paz, da saúde e da prosperidade. Em nome de Jesus, a vocês e a mim, que o Senhor nos proteja e nos guarde. Nós, nossa casa. Em nome de Jesus, amém, amém. Pai, shalom, shalom.